perfuração e começa com o Daniel logo depois. Olha isso. Eu vi que todo o tempo... Eu vi que todo o tempo foi acumulando, que eu só atrasou, sobrou para mim ir mais rápido agora, mas eu sou um cara acelerado mesmo e vamos embora, né? Mas eu não vou falar de microosperfuração, né? Eu vou falar de um outro tema relacionado também, que é a vibração. E eu achei esse título tudo a ver com o momento e com o que a gente está fazendo aqui, que é poder trazer para todos os colegas boas vibrações. A gente está trazendo algo único, algo que eu jamais tinha visto dentro da nossa área, tá? Então, de todo esse meu currículo aqui, que eu tenho bastante orgulho da minha jornada, o que não está aqui, porque não tem espaço nesse slide hoje, que me dá mais orgulho, é ser amigo do Wagner Alviano, que é o cara que fez isso acontecer e também está aqui no meio de tanta gente muito competente, muito legal e que está tendo um dia brilhante e que botou o nível lá em cima da nossa ortodontia. Então, o tema que eu quero trazer também é algo que a gente tem cada vez mais se preocupar, é algo que quando a gente voltar para o nosso trabalho, assim como as pessoas vão estar voltando para suas rotinas, loucas para retornar à realidade delas, loucas para ir naquele restaurante que elas estavam com vontade de ir, e a última coisa que a gente tem que fazer é estar despreparado para esse momento. A gente tem que surpreender, a gente tem que entregar o que o Vitor gosta muito de falar, que é o over-delivering, tá mostrando algo a mais. Então, eu quis trazer hoje uma ferramenta que vai atuar nesse sentido, para melhorar a experiência dos pacientes. E já que a gente está falando em paciente, melhorar a experiência, tem um grupo de pacientes que realmente está precisando, né? Que são os pacientes que estão sendo acometidos por toda essa pandemia. Então, eu deixei esse QR Code para facilitar. Quem tiver com seu telefone, vendo o computador, é um link fácil. Eu acho que todo mundo tem que ajudar. Agora é o momento de a gente dar as mãos e mostrar que a nossa classe é, sim, bastante unida. Ao final, a gente vai colocar de novo. Mas, enfim, dentro da jornada do nosso paciente, e ao longo desses mais de 20 anos que eu trabalho com ortodontia, quem é ortodontista sabe que existem algumas barreiras, algumas pedrinhas no meio do caminho, e entre elas é o tempo de tratamento, é a questão do conforto, né, ou no caso, desconforto, e também a questão de previsibilidade. Os pacientes, eles sempre reclamavam muito de não saber como iria ficar, de a gente só imaginar como seria o resultado. E a gente tem hoje ferramentas que nos ajudam muito a responder essas questões. Tá? Se a gente for fazer uma pesquisa em termos de tecnologia que vem para melhorar a experiência dos pacientes, a gente vai achar muita coisa e coisas muito boas e muito legais no mercado. Tá? Então, hoje eu quero falar sobre uma delas. E é uma delas que, na hora de a gente escolher, o que a gente faz? A gente vai ler artigo, a gente vai conversar com colegas que já têm experiência, a gente vai ver casos clínicos. E quando eu comecei a ver alguns colegas, e entre eles a nossa madrinha, mencionando que usa a vibração em alta frequência, mencionando que ela indica para os seus pacientes, e não só ela, mas outros colegas que também estão aqui entre nós participando, como o Moshiri, como o Nicozizes, foi algo que, para mim, lá atrás, no meu processo de decisão, me deixou muito seguro de saber que eu estava trazendo para o Brasil, para os meus pacientes, algo que realmente tem uma base. Tá? Então, aqui nesse comentário que ela fez, uma entrevista para a Propel uma vez, ela responde todas aquelas perguntas em relação à jornada do paciente, em relação à melhor previsibilidade, trocar alinhador mais rápido, diminuir desconforto, como está aqui. Então, isso vai ser a base da minha aula. A associação dessas duas técnicas maravilhosas, complementares, e que essa técnica de vibração em alta frequência só vem para mostrar e engrandecer o que a outra técnica, que é realmente o que vai movimentar os dentes, que é o Invisalign, o quão boa ela é. Tá? Então, para quem não conhece, para quem está nos vendo, e puxa, o Wagner, quando falou que tem mais de 2.000 visualizações, isso aí talvez já entre para o Guinness. Eu não sei se tem algum outro evento assim que tenha tantas. Então, eu acho que muita gente não deve conhecer. Então, é um dispositivo que foi desenvolvido pela Propel Orthodontics na Califórnia, que trabalha uma vibração em alta frequência, 120 Hz, com uma força de 0.3 G. Isso é a grande sacada deles e que é o grande diferencial em relação aos outros dispositivos. O paciente precisa usar somente 5 minutos por dia, e isso já vai permitir com que ele troque os alinhadores a cada 5 dias. Tá? Então, eu vou trabalhar rapidamente, problema por problema,
Wagner, vai me avisando, levanta o braço aí que eu estou te olhando, tá? Quando eu chegar no meu tempo. E falando em tempo, é o problema número 1. Então, é algo que todo ortodontista escuta, a questão do tempo de tratamento. Então, para a gente ter um tratamento mais rápido, a gente sabe que não adianta querer aumentar a força do aparelho, não adianta querer mudar muita coisa em relação à biomecânica. Uma boa biomecânica ela vai esbarrar na barreira biológica. Então, o caminho é ir pelo outro lado, é trabalhar a resposta biológica óssea. E isso, a vibração em alta frequência, já nesse artigo de 2015, publicado no Engel, ele mostrou que houve um aumento na escala de 3 de todos os mediadores inflamatórios, que são os responsáveis pela movimentação, quando o paciente usava a vibração em alta frequência. Então, isso já era um indicativo de que sim, que era possível estimular essa melhor resposta, essa resposta mais rápida, permitindo um avanço mais rápido do dente, que é como esse outro artigo também com 206 indivíduos avaliou a quantidade significativa maior que teve de movimento na amostra que usou a vibração em alta frequência. Não a vibração em baixa frequência, como muito colega, muita gente comenta, a vibração não funciona, usando como referência a vibração em baixa frequência. Então, a vibração em alta frequência é outra coisa completamente diferente. A questão do desconforto, que é normal dentro de um tratamento ortodôntico, nesse trabalho que foi, aqui tem um QR Code para quem quiser acessar o artigo, feito pela Sara Lanzari e toda a equipe da Universidade de Nova York, é um braço de pesquisa vinculado à Propel. Eles fizeram um comparativo entre diversos protocolos de troca de alinhador com Invisalign, e num grupo usou o VPRO5, no outro grupo não usou nada, e no grupo que tentou, por exemplo, trocar nesses 5 dias, sem nenhum auxílio, nenhum paciente aguentou, foi muito desconforto. Depois, na sequência, veio a troca de 7 dias, também com desconforto um pouco alto. 14 dias Invisalign, logo abaixo, e na sequência 5 dias e 7 dias com o VPRO5. Então, num nível de desconforto muito baixo e melhorando a experiência do paciente nesse sentido. Então, sim, a vibração alta frequência permite ao paciente trocar o alinhador de uma maneira mais confortável e com menos dor. Tá? E, por fim, talvez o que todos nós estamos falando de alguma maneira, a questão da previsibilidade. Porque quando a gente fala de alinhador, a gente às vezes tenta implementar alguma biomecânica, a gente sabe que o alinhador ele vai permitir, na grande maioria das vezes, uma previsibilidade que varia de 75% a 80%, ou seja, aquele 100% que está projetado no CleanCheck não vai acontecer tudo, por isso que às vezes é importante sobrecorrigir, por isso que a Align está sempre investindo em pesquisa e desenvolvendo o produto, mas a gente tem uma maneira de aumentar essa previsibilidade, de melhorar a resposta dos dentes em relação ao estímulo que o plástico está provocando. Então, com a vibração, a gente também, nesse mesmo estudo, e sobre essa mesma amostra, nesses mesmos protocolos, ela encontrou, a Sara, que no grupo de 14 dias, sem VPRO5, obteve 84% de tracking. Isso baixava para 70% quando se tentava trocar em 7 dias. Então, se diminuía a quantidade de movimentações que aconteciam e, ao mesmo tempo, aumentava o volume do refinamento. Quando se usou o VPRO5 em 7 dias, a previsibilidade subiu para 90%. E trocar em 5 dias com o VPRO5, que é considerado o melhor cenário indicado pela Propel, é onde a gente consegue ter os mesmos 84% de tracking, só que numa velocidade 66% mais rápida. Então, é uma situação muito confortável e que também garante para nós uma melhor qualidade nas movimentações, diminuindo a probabilidade de refinamento, como esse trabalho mostrou, né? Numa amostra que usou o VPRO5, 0 dos pacientes foi para refinamento, enquanto na que fez a troca de 14 dias teve um volume maior. Tá? Então, a gente, além de diminuir o intervalo das trocas, também diminui a probabilidade de refinamento. Eu vou ver se eu consigo mostrar pelo menos 2 casos, para não ficar só em tabela e gráfico estatística, Wagner. Qualquer coisa eu dou uma cortadinha, tá? Porque eu não quero atrapalhar a sequência, né? Vai vir a Miriam logo em seguida, estou super ansioso para ver ela falando. Então, a gente consegue em casos como esse, um caso que precisava uma leve expansão, precisava corrigir apinhamento e mordida aberta, um tratamento de 20 alinhadores, no qual a gente estava programando esse tipo de movimentação. E, obviamente, agora vendo todas as palestras antes de mim, eu já teria mudado muita coisa aqui nos atáticos, mas a gente está sempre aprendendo nessa curva de aprendizagem. Aqui a gente ensinando o paciente como se usa o equipamento, né? Então ensinando ele que tem que usar com alinhador e tudo mais. E em 3 meses e meio, nessa troca de 5 dias, conseguir chegar nesse resultado e manter ele estável no paciente adulto.
Tá? Então, isso é algo que eu já havia assistindo os colegas americanos fazendo, e a gente está botando em prática mais frequentemente a partir de janeiro, que é quando o VPRO5 desembarcou no Brasil. E também casos um pouquinho mais difíceis, em que são pacientes que já vêm num projeto de DSD, que já vêm num projeto no qual eles querem aquele resultado, a simulação, as lentes para ontem. A ortodontia sempre é um problema nesses casos. O DSD ajuda demais a tornar muito visual as necessidades do tratamento. Então, fica muito fácil entender que aqui o branco é o ideal em termos de design, que o dente está muito fora disso e que a orto é importante. Então, nessa vista aqui, muito mais visível a necessidade da ortodontia. Só que esse paciente, ele não quer a orto que sempre a gente fez, aquela orto antiga de 2 anos. Esse paciente, ele vai querer uma orto muito mais rápida, porque ele já está sonhando com o sorriso dele. E essa possibilidade de poder evoluir mais rápido é o tipo de paciente que já está investindo bastante dinheiro num tratamento desses e que não vai ser muito mais investir no VPRO5 para poder trocar em 5 dias e poder chegar nesse resultado preliminar. Ainda falta alguns retoques para a gente deixar perfeitinho dentro da caixa, aquela que o DSD projeta para ser o menos invasivo possível, em 5 meses. Então, a gente evoluir num nível desses de afinhamento, numa época que, confesso, ainda estava aprendendo e ainda estou aprendendo e vou continuar aprendendo sobre alinhadores por bastante tempo, não talvez tendo tomado todas as decisões mais corretas, mesmo assim a gente obteve um resultado bastante satisfatório, a ponto, inclusive, do paciente dizer que ele gostaria já de finalizar, para ele já estava muito bom esse resultado. Tá? Wagner, eu sou acelerado mesmo, né? Eu engatei a quinta e fui embora. Então, assim, eu acho que eu consigo deixar no teu horário certinho, né, para a Miriam falar. Então, eu estou deixando aqui o meu muito obrigado, não só em português, porque a gente tem colegas de outros países participando, e deixar essa mensagem final, que eu acho que é o norte para a gente. É impossível hoje querer fazer o trabalho de hoje com métodos de ontem e esperar se manter no mercado amanhã. Tá? Então, esse estudo que todo mundo está tendo a oportunidade de ter hoje, esse aprimoramento, vai ser muito útil para o nosso retorno, vai ser muito útil para que a gente esteja melhor preparado, oferecendo soluções mais precisas, mais modernas e que vêm de encontro à necessidade dos pacientes, porque no fundo é o que importa. Então, hoje mesmo a gente teve reunião, na verdade, essa semana inteira nós temos reunião da clínica, da Well Clinic São Paulo, todos os dias, para entender como a gente pode melhorar a experiência do paciente, não só na parte clínica, mas desde o Alex, que trabalha lá na recepção dos carros, recebendo o paciente, até a Mazinha, que é a funcionária que vai cuidar da limpeza e da biossegurança. Então, a mensagem é: vamos valorizar o nosso paciente. Ok, pessoal? Eu deixo aqui o meu Instagram, deixo aqui também meu canal do YouTube, que eu estou colocando umas bobagens lá para quem quiser assistir. E também deixo aqui o que é o motivo, né, de muito orgulho para todos nós, Wagner, o motivo que todos devem estar se unindo, que é ajudar realmente quem precisa agora, fazer a nossa parte. E conta comigo para todos os projetos que tu tiver pela frente, porque realmente sou teu fã, amigo. Meu amigo, que não para com essa coisa de ser meu fã, porque se a gente tem uma coisa que